A atmosfera no Vasco da Gama está extremamente tensa. Após a conclusão da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe se encontra igualada em pontos com a primeira colocada na zona de rebaixamento. Além disso, a situação política interna do clube está bastante conturbada. Um dos ídolos do Vasco, que sempre esteve ao lado de um personagem relevante durante sua campanha presidencial, anunciou que cortou laços com esse dirigente que era um forte aliado e amigo. Esse rompimento se concretizou e o ídolo deixou claro que nas eleições programadas para o próximo ano ele se posicionará como parte da oposição. Ele ainda destacou que possui diversas informações que pretende revelar no momento adequado. O clima no Vasco está agitado e a política tradicional do clube voltou a ecoar pelos corredores de São Januário. Assim trarei atualizações sobre tudo o que ocorreu nessa confusão, comentarei sobre o Campeonato Brasileiro e também sobre um atleta revelado pelo clube que foi dispensado pela presidência e agora brilha em outra equipe. É realmente decepcionante ver esse jogador se destacando com as cores do time catarinense. Muitas outras novidades também serão compartilhadas aqui, repletas de agitação e muitas informações para todos os fãs do Vasco. Dou as boas-vindas a quem está nos assistindo pela primeira vez. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou um grande entusiasta do Vasco e é uma satisfação estar com você. Este vídeo é o Acorda Vascão. E todos os dias, ao retornarmos ao nosso espaço, você encontrará o Acorda Vascão aqui para se manter atualizado. Às 7 horas em ponto é o seu momento garantido para ficar bem informado sobre as principais notícias do Vasco do dia. Além do Acorda Vascão, temos outros conteúdos ao longo do dia, sempre cheios de informações e amor pelo clube. E o que venho trazer agora é que neste instante faltam exatamente 46 pessoas para atingirmos a marca de 150 mil inscritos. Portanto, é fundamental se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. Também é importante mencionar um canal alternativo que temos, onde você encontrará conteúdo variado e informativo sobre o Vasco. Neste espaço podem ser acessados cortes de vídeos já postados aqui, além de resumos e entrevistas coletivas na íntegra. Estamos com a meta de alcançar 1000 inscritos por lá e conto com sua colaboração. Estou sempre dedicado a oferecer o melhor conteúdo para você, torcedor do Vasco. Portanto, vamos juntos transformar nosso espaço em um lugar ainda maior para a torcida vascaína. Estou contando com você para atingirmos a marca dos 150 mil inscritos ainda hoje. Estão todos convidados a acompanhar o que se passa neste espaço dedicado ao Vasco da Gama. É crucial que todos se unam para que esse ambiente se torne cada vez mais significativo para os torcedores. Assim, a participação de vocês é extremamente importante. Precisamos avançar rumo à meta de atingir um total de 150 mil inscritos ainda hoje, sem adiamentos para o dia seguinte. Sem mais demora, vamos falar sobre o Vasco da Gama. Antes de discutirmos os obstáculos que têm desanimado a torcida, é imprescindível destacar uma ótima notícia que acontecerá hoje à tarde. Às 18 horas no estádio Luso-Brasileiro, o Vasco enfrentará a equipe do Bahia na final da Copa do Brasil na categoria Sub-17. Esta é uma partida singular agendada para hoje. O Vasco, que superou o rival nas semifinais com um placar agregado de 7-2, chega a esta final com grande confiança. O time conta com um elenco muito talentoso na categoria Sub-17 e tem um treinador excepcional que vem realizando um trabalho admirável. Este profissional, em seu primeiro ano no clube, busca conquistar seu primeiro título na temporada. Em um curto espaço de tempo, ele pode alcançar uma das maiores realizações de sua carreira, que é a Copa do Brasil na categoria de base. Portanto, aos torcedores que não têm compromisso hoje, é hora de sintonizar na transmissão da partida que será exibida às 18 horas. Fiquem atentos aos jogadores que estão se destacando e mostrando um bom futebol. Na categoria Sub-17, a garotada está se divertindo, enquanto no Sub-20 também há talentos em evidência. Lamentavelmente, há um jogador que deveria estar aqui, mas está se destacando em outro lugar, balançando as redes em suas competições. Esta é a terceira vez.
consecutiva que ele marca um gol pelo seu clube atual, totalizando 3 gols em 4 jogos? Alguns ainda defendem que a cláusula de empréstimo foi benéfica, mas é importante lembrar que o atleta foi cedido por um valor que considero irrisório. Ele sempre foi uma promessa e um talento que chamava a atenção, e a decisão da administração atual foi emprestá-lo, estabelecendo uma opção de compra em um valor que, na minha opinião, é insignificante. Isso levanta questionamentos, pois lidamos com a presença de um jogador que tem atuado em diversas partidas. Não tenho nada contra esse jogador, mas é difícil acreditar que, se aquele talento estivesse no elenco, ele não estaria contribuindo da mesma forma. Ao comparar os dois, a escolha feita merece ser reavaliada, já que o jovem talento poderia desempenhar um papel importante em campo. É frustrante saber que ele está se destacando em outra competição, evidenciando sua qualidade. Não é comum encontrar jogadores que consigam marcar 3 gols em 4 partidas, independentemente da competição. É uma pena que o clube esteja perdendo um grande ativo de forma tão desnecessária. O Vasco precisa refletir sobre suas escolhas no mercado, assim como provavelmente fará com outros atletas, já que há incertezas em relação a decisões futuras. Não é todo atleta que consegue atingir a marca de 3 gols em 4 partidas, representando um clube, não importa qual seja. O time está deixando passar um grande talento sem perceber? Não acha. Parece que estão cometendo falhas na gestão de jogadores, e isso pode impactar a carreira de um atleta em especial. Estou convencido de que, ao deixar a equipe, ele se tornará um jogador notável. Não tenho dúvidas de que, ao se transferir, ele brilhará em outra formação. Lembre-se do que estou dizendo. Isso pode ser observado com diversos outros jogadores. Um atleta que saiu para outra equipe também se destacará lá. Enquanto isso, e respeitando todos os integrantes do elenco, é importante observar que nem todos, na verdade, a maioria possuem a capacidade de representar a camisa do clube. Neste momento, parece que a prioridade é manter jogadores medianos em vez de abrir espaço para os jovens talentos da base. A situação no clube é bastante alarmante. No entanto, é essencial concentrar-se no presente, especialmente com a aproximação de um confronto decisivo na Copa Comebol Sul-Americana. Este jogo é de extrema importância. O time ocupa a 2ª posição do grupo após um empate decepcionante que o deixou nessa colocação, enquanto uma vitória teria proporcionado uma condição bem mais tranquila na liderança. Agora o que resta é esperar. À noite haverá outra partida em um país da América do Sul em condições de altitude. A equipe precisa conquistar pontos contra o adversário, preferencialmente buscando um empate ou até mesmo a vitória. O clube deve viajar ao país vizinho com o objetivo de garantir os 3 pontos. O elenco chegou na noite anterior e fará o único treinamento antes do jogo em território estrangeiro. A situação na Sul-Americana é desafiadora e o mesmo se aplica ao Campeonato Brasileiro. Neste momento, ao analisar a tabela do Brasileirão, a equipe se posiciona na 14ª colocação. O clube obteve 7 pontos em 21 possíveis, apresentando uma taxa de aproveitamento bastante baixa. Não está fácil no Campeonato Brasileiro. Não é verdade. Atualmente, ao observar a classificação do Brasileirão, a equipe encontra-se na 14ª posição. O clube conseguiu somar 7 pontos em um total de 21 disputados, o que é bastante insatisfatório. O rendimento no Campeonato Brasileiro gira em torno de 33%, um percentual típico de equipes que costumam ser rebaixadas para a Série B. Para lhe dar uma ideia, em um torneio de 38 rodadas, a chance de uma equipe vencer todos os jogos é extremamente baixa. Contudo, para exemplificar, se uma equipe conseguisse ganhar todos os confrontos, poderia chegar a 114 pontos. Usando esses 114 pontos como referência, um aproveitamento de 33% resultaria em uma marca final de 38 pontos. A matemática aponta que, para evitar a queda, seriam necessários ao menos 45 pontos. Portanto, a equipe apresenta um desempenho condizente com clubes que estão em risco de rebaixamento, assim como as formações que estão abaixo na tabela, cujos desempenhos indicam a possibilidade de descenso para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Essa situação é preocupante, pois acredito que a equipe se encontra em uma posição em que, se nada mudar com todo o respeito pelo trabalho realizado, continuará lutando contra essas posições até o fim do campeonato para evitar o rebaixamento. Tenho a convicção de que um time que está na parte baixa da tabela ainda encontrará um caminho de recuperação e não permanecerá na lanterna. Deve sim buscar uma colocação mais confortável. Por outro lado, também tenho fé de que outra equipe poderá alterar seu rumo. Um jogador está reencontrando seu melhor desempenho e um novo treinador que tem um histórico significativo ao lado de uma grande figura do futebol nacional pode ajudar a inverter a situação. Se a equipe não conseguir transformar seu cenário, permanecerá durante toda a competição lutando para evitar o descenso para a Série B. O treinador, que passou um extenso período no comando da seleção nacional, também trará inovações para o Santos. Caso a situação do Vasco não se modifique, o clube enfrentará um desafio considerável até o encerramento do Campeonato Brasileiro, batalhando contra times como Sport, Vitória, Mirassol e Juventude para evitar a queda para a Série B. É realmente lamentável observar o Vasco da Gama mais uma vez lutando para não ser rebaixado. Para ilustrar, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vasco somou apenas 6 pontos em 7 partidas, resultando em 2 vitórias, 5 derrotas e nenhum empate. O time balançou as redes 7 vezes, enquanto a defesa foi vazada 17. As vitórias do Vasco no início do ano anterior, sob a direção de Ramon Dias e posteriormente de William Batista, foram obtidas contra Cio na estreia e, se não me falha a memória, Rafael Paiva também venceu o Vitória em São Januário. Vitória e Grêmio foram os únicos triunfos do Vasco em 7 jogos nas primeiras rodadas da edição passada do Brasileirão. A única diferença em relação a este ano é que em 7 partidas o Vasco também conseguiu 2 vitórias nesta temporada, uma na estreia contra o Santos e outra diante do Sport. O time registrou 4 derrotas e um empate, e esse empate contra o Flamengo resulta em um ponto a mais se comparado ao mesmo número de jogos do ano anterior. Assim sendo, a situação do Vasco é preocupante. O clube parece caminhar na mesma direção que seguiu no início da temporada passada. Ano após ano, a desorganização persiste no nosso Cruz-Maltino. E insisto, se não houver uma reviravolta, a situação pode se complicar ainda mais. Portanto, é imperativo que o setor de futebol do Vasco se una para mudar essa realidade, pois ela é realmente crítica. Agora vamos seguir adiante para o próximo ponto. Chegou a hora de reverter essa situação, pois a condição do Vasco é de total calamidade. Vamos avançar para o momento em pauta. Existe uma nova plataforma que está apoiando o nosso trabalho, uma empresa que permite diversão através de jogos, e isso envolve algo que todos nós apreciamos: futebol. É uma proposta interessante, não? Mas calma, não é uma aposta, pois quando pensamos em ganhar se divertindo, logo vem à mente a imagem de casas de apostas. A ideia é um jogo em que você realmente se diverte. E como isso funciona? É simples, você precisa clicar no link que está na descrição e no comentário fixado. Ao acessar, fará seu cadastro e receberá 1000 moedas para aproveitar na plataforma. E é com essas 1000 moedas que você terá acesso a diversos jogos disponíveis. Normalmente participo das partidas relacionadas ao Vasco da Gama. Amanhã, por exemplo, teremos Vasco e Portuguesa e estarei por lá fazendo meu jogo. Mas hoje vamos conferir o que está disponível. Ao clicar no link, você será direcionado à minha página inicial, onde estão os jogos do Vasco, já que sou torcedor e trabalho com o clube. Então os jogos estão em destaque. Vou retornar à página principal e verificar os campeonatos. Estão sendo exibidos jogos como São Paulo e há um calendário de partidas que escolhi? Temos Brasileirão, Champions League, Premier League, Copa do Brasil, Libertadores, entre outros campeonatos. Selecionando todos os campeonatos, vou aplicar um filtro. Hoje temos Inter e Barcelona, Botafogo, São Paulo, Racing, entre outros jogos. Olha só, também tem Independente, Vitória, Corinthians, Fortaleza e meu Vasco. Vou fazer meu jogo entre Barcelona e Inter e em seguida vou filtrar para ver quais partidas estão disponíveis para que eu possa participar. Há jogos envolvendo São Paulo e Racing. Observemos as partidas, temos Independente, Vitória, Corinthians, Fortaleza e um jogador do time do Vasco que merece destaque:
porém meu foco será no confronto entre Barcelona e Internacional, assim farei uma filtragem para visualizar apenas os jogos que envolvem essas duas equipes. Voltei sem querer, então vou filtrar novamente. E aí, torcida, ao filtrar, aparecerão somente os jogos do Barcelona e do Internacional. O Barcelona está em busca da final com 250 moedas em jogo. O Barcelona na Itália está valendo 500 moedas. Tenho uma boa quantidade de moedas porque jogo frequentemente. Para você que está chegando agora, possui 1000, mas já é suficiente para apostar nesse jogo de 500. Então vamos lá, Barcelona e Internacional, certo? Acredito que a posse de bola será mais de 85% a favor do Barcelona. Certamente mais de 60% de posse para o Barcelona. Sem dúvidas, amigo torcedor, o Barça terá mais controle do jogo que o Internacional de Milão. A expectativa é de que o Barça receba mais de 3 cartões amarelos na primeira. Metade da partida. Sim, será um jogo muito intenso hoje na Liga dos Campeões. O Barcelona deve finalizar mais de 4 vezes, sim. Creio que haverá mais de 3 impedimentos, com certeza, mais de 7 escanteios. Sobre o Lewandowski, a previsão é de que ele finalize mais de 2 chutes. Quanto a um possível gol de um jogador específico, eu não acredito que aconteça hoje, não será o dia dele. Ontem ele teve um bom desempenho, mas não creio que marcará hoje. Essa é a minha visão. Tenho uma opinião sobre a possibilidade de ocorrer mais faltas e acredito que sim, já contabilizei 10. Todas as minhas considerações estão aparecendo. O jogo do São Paulo está sendo exibido. Se você quiser também fazer suas apostas sobre o Botafogo, você tem essa liberdade. Eu já realizei minha aposta na Liga dos Campeões. Amanhã estarei de volta para comentar o confronto entre Vasco e Fortaleza, que ocorrerá às 6h30. Já deixei registrado no meu filtro. Vou verificar o que posso organizar para amanhã. A informação ainda não está aparecendo, mas se você quiser antecipar suas apostas para o Vasco, é só clicar no link da descrição, onde encontrará os jogos dos campeonatos, os resultados, tudo para sua participação. Então apresse-se para apostar certo. Já fiz minha aposta no jogo entre Barcelona e Arsenal, que promete ser emocionante. Estarei atento e torcendo para que o atacante do time adversário não consiga marcar, enquanto espero que o Lewandowski finalize. Mais de 2 chutes a gol para que eu possa recuperar a pontuação investida. Para concluir esse breve momento, a seguinte informação: se você acumular essas moedas no jogo, receberá 1000 gratuitamente. E se atingir 50.000 moedas, poderá converter em R$50. Com 100.000 moedas, você poderá ganhar R$100. E com 500.000, você pode receber R$500. Pois é, torcedor, é possível lucrar se divertindo e tudo isso sem gastar um centavo. Então não perca tempo e acesse o aplicativo, aproveitando para saudar a todos que estão por lá. Agradeço pelo apoio que tem me dado. Agora vamos seguir com o vídeo. Portanto, vamos para a parte final desta edição, porque a situação no nosso clube é delicada. E a política no Vasco está movimentando os bastidores. A política tradicional do Vasco, que estava ausente há um tempo, está ressurgindo. É verdade! A política do Vasco da Gama voltou a dar as caras. O associativismo no Vasco retornou e tudo que fez os torcedores acreditarem que a venda era a melhor alternativa devido ao impacto negativo da política no clube se confirmou. A política está de volta. Torcedor, quer você goste ou não, e isso ficou claro. O que se passa? Atualmente, o clube é dirigido por Pedrinho, que exerce a presidência e é responsável pelo futebol da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco da Gama. Ontem, um ex-jogador que sempre foi parceiro e amigo de Pedrinho anunciou que na próxima eleição para a presidência do Vasco, ele se apresentará como um candidato de oposição. Pedrinho, esse jogador, e um terceiro nome formarão uma chapa para adentrar na política do clube? Não sou muito de me meter em política, mas compreendo o que está acontecendo nesse contexto, embora prefira manter uma certa distância. Foi confirmado que na próxima eleição presidencial do clube haverá um candidato representando a oposição. Ele se une a outros 2 membros no cenário político vascaíno por meio de uma chapa já conhecida. Embora eu não tenha interesse em me envolver profundamente com questões políticas, entendo o que ocorre nesse contexto, mas prefiro observar à distância. Os 3 contendores se apresentam na política do clube por meio dessa chapa. Eles não se inserem de forma imediata,
mas simbolizam a essência de um grupo que surgiu com uma figura central, com a intenção de trazer uma nova visão para a política do Vasco, reverter a imagem negativa dela, implementar ideias inovadoras e reformular a instituição, oferecendo novas propostas que impactaram especialmente a minha geração. Minha geração, composta por jovens com cerca de 20 anos à época, foi bastante influenciada, especialmente a turma de 16, 17, 20 até 30 anos, que se sentiu atraída por essa chapa, que contava com uma liderança forte e a presença de grandes ídolos que conseguiram aproximar personalidades admiradas pela torcida da política sem se envolver diretamente. Essa chapa sempre almejou a presidência do clube, mas nunca alcançou a vitória, ficando sempre próxima da liderança anterior. A proposta para este ano era substituir a liderança passada por um nome forte à frente da chapa, com o objetivo de conquistar a eleição presidencial. Por isso, um candidato foi selecionado como representante à presidência, na esperança de finalmente conseguir a eleição. Contudo, a entrada desse candidato gerou uma divisão na chapa, já que um dos principais líderes rompeu sua aliança e não faz mais parte do grupo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Em um gesto que pegou todos de surpresa, o atacante Richarlison, atualmente no Tottenham, fez uma declaração que emocionou os torcedores do Vasco da Gama. Conhecido por sua trajetória de destaque nas seleções de base e principal do Brasil, além de sua passagem por clubes como Watford e Everton, Richarlison falou abertamente sobre um possível retorno ao futebol brasileiro. Em suas palavras, o jogador revelou seu desejo de atuar pelo clube carioca, o que imediatamente gerou uma enxurrada de reações nas redes sociais. Em entrevista recente, o atacante não poupou palavras ao manifestar seu carinho pelo Vasco, clube pelo qual torce desde a infância e que sempre esteve presente em suas memórias afetivas. Eu sou vascaíno desde pequeno, sempre sonhei em jogar pelo Vasco e quem sabe um dia isso possa acontecer? A torcida pode ter certeza de que é algo que penso com carinho, declarou Richarlison, deixando claro que há interesse da sua parte em vestir a camisa Cruz Maltina no futuro. A declaração, apesar de ainda não ser uma confirmação de negociação, acende a esperança de uma possível negociação nos próximos anos. O movimento gerou um enorme alvoroço nas redes sociais, com milhares de torcedores vascaínos comentando, retuitando e compartilhando a mensagem de Richarlison, já sonhando com a possibilidade de ver o craque em ação no futebol brasileiro. Afinal, o atacante não só é um dos nomes mais respeitados na atual geração de jogadores do Brasil, como também possui um estilo de jogo que encantaria qualquer torcida. Com sua intensidade, agressividade e poder de decisão, Richarlison tem tudo para ser uma referência de qualidade para o time, caso um acordo seja selado. Em tempos de dificuldades para o Vasco no Campeonato Brasileiro e em sua luta para retomar seu lugar de destaque no cenário nacional, uma contratação de peso como a de Richarlison poderia representar um marco na recuperação do clube. Porém, vale lembrar que o atacante ainda tem contrato com o Tottenham, e uma transferência para o Brasil não é algo iminente, apesar de o interesse de ambos os lados ser algo real e notável. A torcida vascaína, sempre apaixonada e esperançosa, já vive o sonho Richarlison. Apesar da realidade ser que esse desejo ainda está distante de se concretizar, a possibilidade de ver o atacante em São Januário no futuro próximo gerou um otimismo renovado no coração dos vascaínos. Para eles, o recado de Richarlison é uma mensagem de esperança de que, quem sabe, o Vasco possa voltar a ser um dos grandes times do futebol brasileiro. Só o tempo dirá, mas por hora o recado está dado e o futuro parece promissor. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!